É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e a gente junto poder compartilhar uma palavra. Amém, irmãos? Então, fico muito feliz de que você está aqui, você é fruto de oração. Deus permitiu você estar aqui hoje. Amém, irmãos? Deus permitiu você estar aqui. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Colossenses, capítulo 4. Novo Testamento, Colossenses, capítulo 4. Passou Mateus, Marcos, Lucas, João. Colossenses. Colossenses, capítulo 4. Eu vou ler esse texto duas vezes para você, na versão corrigida Almeida, e também vou ler para você nessa versão da Bíblia Viva, o mesmo texto. O tema da nossa mensagem é três dimensões da oração. Três dimensões do quê? Da oração. Três dimensões. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque isso aqui na nossa igreja hoje vai ser um divisor de águas. Daqui para frente. Então preste muita atenção. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2, é a nossa leitura. A primeira leitura, corrigida Almeida, diz assim: perseverai na oração, velando, ou algumas traduções diz, vigiando nela com ações de graça. Versículo 3, orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta, abra da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Versículo de número 4, mais uma vez, orai, para que se manifeste como devo fazer. Orai para que se manifeste como devo o quê? A tradução agora da Bíblia Viva diz assim: não se cansem de orar, perseverem nisso, estejam vigilantes e lembre-se de ser gratos. Não se esqueçam de orar por nós também, a fim de que Deus nos dê uma oportunidade de pregar o Evangelho, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pela qual estou preso aqui na prisão. Orem, para que sejam bastante corajosos em falar do Evangelho livre e abertamente, explicando-lo como devo naturalmente fazer. Amém, igreja? Olhe para mim para explicar contexto histórico para você poder entender. Nesse exato momento, o apóstolo Paulo, ele está preso em Roma. E quando ele está escrevendo esta carta, ele está escrevendo dentro de uma prisão. É por isso que alguns livros como Efésios, Filipenses, Filemão, são chamados de epístola da prisão, porque Paulo, mesmo preso, estava entregando a palavra de Deus a essas igrejas. E quando Paulo está escrevendo essa carta, no capítulo 4, o último capítulo para a igreja de Colossenses, Paulo está dizendo sobre algumas coisas que eles deveriam orar. E você percebe que veementemente ele está insistindo nisso. Orem por isso, orem por isso, orem por isso. Como se dissesse, olha, vai fazer toda a diferença a oração. E aí ele divide essa oração, não só especificamente em uma coisa. E a primeira dimensão que ele começa a dizer é: persevere na oração. Persevere na... Agora, a grande pergunta para nós aqui nessa manhã: o que é perseverar em oração?
Porque Paulo está dizendo para essa igreja, persevere em... Será que essa igreja, a qualquer momento, poderia desistir da oração? Porque, vamos imaginar, a gente pode desistir da oração? Sim. Será que essa igreja talvez poderia ter perdido também, ou pode perder, a percepção daquilo que deve orar? Sabe aquela coisa que uma semana você ora por isso, outra semana ora para aquilo, e daqui a pouquinho você não sabe mais nem nada do que você está orando? Sabe, como se não tivesse uma direção, sabe? Será que é isso mesmo? O que é perseverar na oração? Será que é aquela pessoa que coloca uma causa no coração e não desiste? Não abre mão daquilo? Vou orar até acontecer? Será que é isso? Será que perseverar na oração é isso, de fato? Alguém que coloca algo no coração e não desiste, não abro mão disso, vou continuar orando pela minha casa, pela minha família, pelas minhas finanças, não vou abrir mão disso. Será que realmente é isso? Será que perseverar na oração é alguém que leva a oração a sério? Será que é só isso? O que é a igreja do céu azul? Perseverar na oração. O que é? Será que é só uma insistência? Será que é só uma persistência? Eu não abro mão, olha, eu posso passar o que for, mas eu vou continuar orando. Será que é só isso? Agora, se eu te fizesse uma outra pergunta, o que é oração? O que é oração? Eu pudesse definir para você que oração é uma comunicação com quem? Oração é uma comunicação com quem? Então, vamos imaginar isso aqui. Vamos imaginar agora, vamos começar a trilhar um caminho aqui, percorrer um caminho. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Colosso, a perseverança não é alguém simplesmente que desiste. Não é alguém que vai orar até acontecer, não vai parar de orar, é insistente, aquela pessoa quer porque quer isso, então ela não para de orar. Não é sobre isso. Se oração é uma comunicação com Deus, Paulo está dizendo assim, é sobre relacionamento. Relação. Não existe relacionamento sem comunicar. Não existe. Paulo está dizendo para a igreja, olha, vocês precisam perseverar na oração. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente sempre teve essa ideia de que oração de perseverança é quem não desiste, é quem que continua ali orando, mas nós nunca olhamos por uma outra vertente, relação. O quanto eu preciso me relacionar. É como se Paulo dissesse assim, não desista de se relacionar com Deus. Persevere, mas persevere no seu relacionamento com quem? E a grande pergunta é essa, por quê? Por quê? Por que Deus quer tanto relacionamento? Será que Ele é um Deus carente? Será que Ele é um Deus que precisa toda hora que o Sérgio fique ali? Senhor, eu vou falar, vamos conversar. Será que Ele é um Deus carente? Nós servimos um Deus carente? Parece que Deus está precisando tanto. Fala comigo hoje, Sérgio. Vem cá, Sérgio, vamos conversar, Sérgio. Eu queria tanto falar com você, eu queria tanto conversar, eu queria tanto ter um relacionamento com você, Sérgio. Será que é isso? E hoje eu gostaria que você pegasse esse versículo. Coloca na tela, por favor. Salmo 92. Por quê? Por que esse relacionamento todo? Por que Deus quer isso? Por que Deus precisa? Por que Paulo está dizendo para a igreja, persevera na oração? A oração tem que estar acontecendo sempre, como se dissesse, vocês precisam estar se relacionando sempre. Por que tanta relação? Por que disso? Por que tanta relação? Eu gostaria que você lesse comigo esse versículo que está no telão. Isso aqui é a nossa mudança agora de chave. Vamos ler junto? Salmo 92, versículo 5. Como são... Não, mas três pessoas lendo não vai dar não. 3 pessoas só. Vamos lá.
Vamos lá, todo mundo junto. Como são grande o Senhor, como são profundos teus, como são profundos teus. Então olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim agora. Olhe para mim. Tudo que envolve Deus é grande e é profundo. Tudo que envolve Deus é o quê? Tudo que envolve Deus é o quê? Grande. Todos os propósitos de Deus são o quê? São o quê, igreja? E profundos. São o quê? Profundos. São o quê? Há uma profundidade muito grande. Então, a obra que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, tudo que envolve Deus é grande e é profundo. E o texto de baixo está dizendo assim, que se a pessoa for insensata, no versículo 6, se a pessoa for tola, ela não vai conseguir entender. Ela não vai conseguir entender. Se ela tiver um relacionamento raso, ela não vai entender a grandeza e a profundidade do que? Disso. Então por que Deus quer se relacionar com você? Para que você precise entender a grandeza das coisas que Ele precisa. E é profundo. E aí eu vou um pouquinho mais além. Eu não sei se você lembra da história de Abraão. E é interessante, quando Deus vai fazer uma coisa, em Gênesis 18, versículo 17, diz assim, ó: disse o Senhor, ocultarei de Abraão o que estou para fazer. Então imagine isso aqui. Tudo que Deus trilhou para fazer, Deus revelou. Toda a grandeza e toda a profundidade daquilo que Deus queria fazer na vida de quem? De Abraão. Ele não ocultou, ele não escondeu, ele revelou. Então, vamos imaginar aqui agora, vamos raciocinar comigo. Pega aqui, aqui, ó, vamos pensar com isso aqui, com o cérebro agora. Vamos imaginar isso aqui. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me relaciono, mais gera intimidade. Quanto mais eu oro, quanto mais eu persevero nisso, eu estou gerando o quê? Intimidade. E essa intimidade, Deus começa agora a me revelar. Ele começa a mostrar a grandeza das coisas que Ele vai e a profundidade disso. Que não é uma coisa rasa e também não é fácil de entender e compreender. Agora, vamos imaginar, irmãos, como a nossa oração seria se nós já soubéssemos aquilo que Deus vai fazer. Imagina isso aqui. Imagina isso aqui. Vem cá, Carlos, por favor. Pegar o Carlos aqui. Eu estou orando pela vida do Carlos, porque eu acho que o problema do Carlos é o terno preto. Eu acho que o problema do Carlos é o terno. Não é isso que eu acho? Eu acho. Eu acho. Por que eu acho isso? Porque eu acho que, sei lá, eu acho que o terno está atrapalhando, é uma obra maligna. Eu acho isso. Então repara que todas as nossas orações, muitas delas, é sobre suposição. É sobre o que nós E nós estamos orando assim frequentemente. Eu acho que é isso, sai demônio da minha casa. Eu acho que aquilo sai de capeta. Eu acho que é isso está na minha vida. Eu acho que é aquilo, eu acho. Por que eu acho? Porque eu ainda não entendi que a obra de Deus ela é profunda e ela é o quê? Grande. E aí quando eu me relaciono com Deus, eu começo a entender que o problema do Carlos não é o terno preto. E Deus começa a mostrar para mim que o problema do Carlos é a caixa o quê? E às vezes acontece isso na nossa casa, você está orando para o seu marido largar da bebida. Mas o problema dele não é a bebida, é o além da bebida. E a gente está ali, Deus, tira esse vício dele, sai, lógico, porque dá para perceber, não tem como esconder, mas existem coisas mais na vida de um homem. Existem coisas mais profundas nas vidas Não tem jeito, que isso só vai ser revelado para quem é amigo de quem?
É por isso que o Senhor está dizendo, quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia chama Abraão de amigo de quem? Eu não escondi nada. Então imagina agora que as nossas orações fosse baseado naquilo que Deus falasse, não através de suposição. Eu acho que é isso na vida do meu filho. E é por isso que a gente vê tanta gente se destruindo e a gente está orando. A gente está orando segundo aquilo que a gente acha, não segundo aquilo que Ele está nos revelando. Então a minha oração, eu fico a vida inteira achando que o problema do Carlos é o terno quê? Eu fico a vida inteira. Aí a gente fala assim, ó, se ele largasse do terno preto, ele seria uma benção, não é? A gente fica a vida inteira acreditando que o problema dessa pessoa é o terno preto. E Deus está dizendo, não é o terno preto. O problema é a caixa vermelha. Mas a caixa vermelha só é revelada para quem é íntimo de quem? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Essa é a primeira dimensão. Você está vendo que a gente às vezes está numa dimensão muito rasa, muito superficial, que a gente está orando por coisa que está na nossa cabeça. Ah, pastor, mas eu estou enxergando. Obrigado, Carlos. Ah, eu estou enxergando. É verdade, você está enxergando. Mas existe aquele que as obras dele são o que, igreja? Grande. As obras dele são o quê? Profunda. Está vendo isso? Que a gente só está enxergando, achando que o problema de algumas pessoas ou de alguma circunstância na nossa vida é essa. Ai, se eu tivesse mais dinheiro, ai, se eu fosse curada, ai, se eu fosse isso, aquilo. A gente só consegue notar isso, mas nada parece. E aí quando eu olho o apóstolo Paulo dizendo assim, persevere em oração. Quando eu olho o Paulo dizendo para a igreja de Tessalonicenses, ore sem cessar. Quando eu vejo Jesus dizendo em Lucas capítulo 18, versículo 1, o dever de orar sem jamais o que a igreja? Esmorecer. Não desista, como se dissesse, é esse relacionamento, porque você trabalha com Deus que faz coisas o quê? Grande. Nunca ache as coisas que Deus está envolvida, elas são sempre grandes. Amém? Elas são sempre grandes. As coisas que Deus está envolvida são sempre o quê? Profundas. Não são rasas. E é por isso que ele está dizendo, tem pessoas que não vão enxergar. Tem pessoas que não vão conseguir ver. Tem pessoas que não vão estar aptas. Porque o relacionamento dela com Deus ainda está sendo só sobre aquilo que ela quer. Porque, vamos imaginar isso aqui, irmão. Vamos imaginar isso aqui. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui numa roda de amigos. Ó, estamos numa roda de... Mas vem aquele amigo, toda vez aquele amigo, quando a gente se reúne, ele só vem para pedir alguma coisa ou reclamar da vida. Só vem para pedir alguma coisa ou reclamar o quê? Então imagina quando esse amigo chega na roda, que só vem para reclamar da vida ou vem para pedir alguma. Como é que você olharia para esse amigo seu quando ele chega na roda sua? Seja sincero, como é que você faria? Um amigo que só vem para pedir ou reclamar da... Mas ele não vem para se reunir conosco para um encontro. Ele não vem para reunir para um encontro. Ele só vem para reclamar ou pedir alguma... E aí, como é que você vai conversar com um camarada desse? Que só reclama e que pede alguma... Então, essa é a primeira camada. A camada mais superficial da vida cristã. Eu não estou dizendo que é errado pedir alguma coisa. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que quando a nossa vida cristã só passa a ser isso. O motivo de estarmos com Ele é porque queremos alguma coisa. O motivo de estarmos com Ele é por causa das nossas necessidades. Por causa eu tenho necessidade disso, daquilo outro. Mas quando o nosso motivo passa a estar com Ele, por causa dEle. E aí Ele revela para nós as obras grandes que Ele tem. Porque, vamos pensar comigo, vamos só parar para pensar. Olha bem para a tua família hoje. Para todos, não só os para dentro da sua casa. Não só os que moram com você, os agregados que moram com você. Olhe para os além disso. A obra que Deus tem para fazer na sua família é grande ou não é?
Não é um leque grande? É profundo ou não é? Fala, pastor, eu estou pensando no fulano aqui agora. Como? Como é que Deus vai fazer isso na vida do fulano? Como é? Pastor, ele está aprisionado nisso, naquilo outro. Como eu disse, a gente só vê o superficial. A gente só consegue enxergar o que é revelado aos nossos olhos. É assim ou não é? A gente só consegue enxergar. Por exemplo, se entrasse alguém aqui todo torto, andando torto, bêbado, a gente perceberia que ele está embriagado, né, pelo jeito de andar, pelo bafo de cachaça. Mas se alguém tivesse vindo da prostituição, a gente não saberia, porque ele fez tudo aquilo escondido. Ninguém sabe. Ele poderia sentar aqui, estar cultuando com a gente não saber de nada. Só que Deus revela. E é sobre isso que Deus começa a mudar a nossa oração. Porque até agora nós só estamos orando pela nossa necessidade. E a gente acredita nisso, que perseverar na oração é insistir. Eu vou insistir mais um pouco, eu vou insistir mais um pouco, eu vou lutar mais um pouco, eu vou buscar. Ou a gente persevera e fica nisso, nesse loop eterno, ou a gente começa a entender sobre as coisas que Deus quer que a gente ore. Você já parou para pensar nisso? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você sabe o que Deus quer que você ore? Você sabe? Você sabe o que Deus quer que você ore? Porque Deus, ele revela tudo para você. Amém, igreja? Deus vai começar a revelar as coisas para você. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Vai começar, você vai dizer, orar por isso, é isso. Orar por isso aqui, ore por isso aqui. Ore isso aqui, é isso aqui que está atrapalhando ele. É isso aqui que está atrapalhando a tua empresa. Deus vai começar a revelar de fato. Quando a gente começa a se relacionar, ele não esconde. Por isso que ele disse, eu não escondo nada. Nada. Ele disse, meu amigo, eu vou revelar as coisas que eu vou fazer. Se a gente pegar desde o início da Bíblia Sagrada, olha para Noé. Deus poderia ter ficado quieto. Mas ele diz, eu vi um justo lá. Eu vi alguém que se relaciona comigo. Então eu preciso revelar para ele o que vai acontecer. Amém, igreja? Então, imagina diante disso, como seria a nossa conduta e o nosso posicionamento a partir do momento que Deus revelasse para nós o que vai acontecer. E é sobre isso que Paulo está falando dentro de uma prisão. É louco isso, né? Porque Paulo poderia estar dizendo assim, gente, me ajuda, eu estou preso aqui, faz alguma coisa, orem para mim sair daqui, orem para mim sair desse lugar, orem porque é injustiça, orem porque esses homens estão loucos, eu não fiz nada disso, eu estou preso injustamente, eu nunca coloquei um gentio dentro do templo judeu, eles armaram tudo isso, não fez nada disso. Aí em seguida, sabe o que ele está dizendo agora? Ele está dizendo assim agora, ó. Olha só o que ele está dizendo. No versículo 3, Colossenses capítulo 4, versículo 3. Ele diz mais uma vez, algumas traduções vai estar escrito súplicas. Outra tradução vai estar escrito orem. Orem ao mesmo tempo, para que também por nós, para que Deus nos abra porta. Deus nos abra. Eu disse para você que a obra de Deus ela é grande e ela é profunda. A obra de Deus ela é grande e ela é o quê? Profunda. E Paulo está dizendo assim agora para eles, ó, orem, gente. Orem para que haja uma oportunidade. Deixa eu dizer para você uma coisa. Ó, olhe para mim. Ei, olhe para mim. Existem oportunidades que elas não vão aparecer novamente. Sabe aquela coisa que a gente fica pensando, por isso que Paulo está dizendo assim, eu sei o quanto é difícil uma oportunidade, o quanto é difícil quanto é difícil isso. Não é fácil. Não é fácil esperar uma oportunidade. Vou pegar aqui e falar de uma forma literal. Por exemplo, quem está numa empresa para subir de cargo, espera uma oportunidade. É fácil vir? Não é fácil. E aí, às vezes, você espera, você não vê a hora daquele camarada, aposenta logo, filho, para mim ficar no seu lugar. Não é? Faz até oração, aposenta logo.
E aí quando ele aposenta, ainda coloca um outro no lugar dele e não é você. Não é assim? Então a oportunidade, ela não é tão fácil quanto abrir porta, não é fácil quanto parece. E Paulo entendeu, falou, olha, onde eu estou aqui, não é fácil. Mas eu creio num Deus, porque a obra que eu estou fazendo é dele. A gente tem um Deus que abre portas onde não existe. É por isso que a gente olha para a igreja, no livro de Apocalipse, a igreja da Filadélfia, o Senhor dizendo assim, eu coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode, o que, igreja? Ninguém pode fechar. A porta que eu abrir, ninguém pode fechar. E agora, o que significa portas abertas? O que significa isso? Portas abertas significa acesso. Diga por irmão, portas abertas significa o quê? Acesso. Deus, ele nos dá acesso. Acesso a lugares, a pessoas, a situação. Então veja, Paulo está dizendo assim, eu preciso de acesso. Eu preciso muito de um acesso a pessoas, a lugares. Existem lugares que são inacessíveis para muitos de nós. Deixa eu contar uma experiência minha de fracasso. Deixa eu contar uma experiência minha. Eu comecei muito novo na igreja. E eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, Bebedouro. E quando eu fui crescendo dentro da obra de Deus, surgiu a oportunidade de estar na TV. O meu pastor falou assim para mim, Sérgio, esse programa de 2 horas da manhã é para você que é jovem, que tem apenas 20 e poucos anos. E me lançou para esse programa. E a minha primeira oportunidade de estar na TV. Então, imagina a felicidade de um jovem de 20 e poucos anos. Eu feliz da vida, era de madrugada, irmão. Imagina que fazer um programa de madrugada não é todo mundo que está assistindo. E aí, o que você faz? Você liga para sua mãe, mãe, eu tô na TV, mãe, assiste aí, né? Os irmãos, assiste aí, tal. Irmão, então imagina isso, uma cidadezinha pequena. Minha família é muito conhecida na cidadezinha pequena, né? E o lugar que meu pai decidiu viver. E aquilo se espalhou, ó, espalhou. E aí era até engraçado, que até os meus colegas de escola, os meus colegas de escola ligavam para mim na programação. Eu não sei se você lembra desse programa, muito antigo na Igreja da Graça, que era Converse com o Pastor. Não sei se você lembra disso. Converse com o Pastor. E aí até meus amigos de escola, ó, Serginho, sou eu. Eu falava, rapaz, é só, né? E aí aquilo se espalha na cidade, muitas pessoas ficam sabendo, chega até o prefeito. E o prefeito queria saber quem era esse bebedorense que estava na televisão, que a Rit pegava lá. Quem é esse bebedorense e tal? E ficou, a família do Sérgio, tal, jogador de futebol, aquela coisa toda, tal. E aí, quando ele vier na cidade, fala que eu quero conhecer ele. E quando eu cheguei, minha mãe foi logo, minha irmã também nessa época trabalhava na prefeitura, o pessoal ficou sabendo tudo, aquela coisa toda. Quando ele estiver na cidade, fala para ele que eu quero ver ele e tal, conhecer esse bebedorense. Quem é esse bebedorense que está na TV? Aí, imagina eu, irmão. Imagina eu, com 20 anos. Hoje eu estou com 40. Imagina eu, com 20 anos. Ó, o prefeito quer me conhecer. Eu, prefeito, cara. O prefeito quer falar comigo. Ele quer falar comigo. Vamos marcar um horário com o prefeito. E eu todo empolgado, né? E todo também envaidecido. O prefeito da cidade quer falar comigo. Eu andando para lá e para cá, né? Cheguei, já arrumei e tal. Falei, pode marcar com ele que eu vou lá agora. Né? Que desespero. E fui. E ele me tratou muito bem, a gente conversou, bateu papo, ele falou da família dele, eu falei da minha, eu falei de tanta coisa, e falei disso, falei daquilo outro, falei de tanta coisa, ele falou de tanta coisa também. A gente tomou café, depois tomou um café, almoçamos junto, passamos um tempo da tarde junto. Ele falou, olha, Sérgio, te conheci, foi um prazer te conhecer. Que Deus abençoe a sua carreira, babá, tal. E o que aconteceu? Eu não falei nada de Jesus. O que eu falei de Jesus para ele? Nada.
Deus abriu uma. E o que eu fiz? Eu só entrei envaidecido. Ó, prefeito. Ó, falar com o prefeito. Ó, ei, vou lá falar com o prefeito. Até liguei, falei para os meus líderes, ó, estou indo lá falar com o prefeito hoje. Só envaidecimento. É sobre isso que eu quero que você entenda aqui hoje. A porta que Deus abriu para você, o que você está fazendo com essa porta aberta? O que pode acontecer, o que aconteceu comigo. Deus dá acesso para nós, acesso. Deus vai nos dar acesso. Deus vai nos colocar em lugares que pessoas não vão acessar. Por que Deus te colocou lá? Por que Deus abriu essa porta? Tem um fundamento. Por que você? A gente está se perguntando, por que eu, Senhor? Por que eu nesse lugar? Por que eu consegui esse emprego? Por que eu cheguei até aqui? Cheguei tão longe? É para você falar. Só que nós, quando vê uma porta aberta, a única coisa que nós sabemos fazer muitas vezes é só nos envaidecermos. É isso. Quantas portas que a gente abriu, só que a gente perdeu. A porta que Deus abriu para você, ao invés de você levar a palavra, levar a grandeza das coisas que Deus tinha para realizar, mas a gente não fez. Quantas vezes a gente fracassa nisso, irmãos? A porta abriu e o que eu fiz? Nada. Agora pergunta se eu tive outra chance de ir lá, de ele querer me conhecer, falar. Teve, acabou. Foi embora a oportunidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz também à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, capítulo 16, versículo 9, porque uma porta grande e eficaz se abriu, mas são muitos os nossos adversários. As portas vão se abrir para nós, irmãos. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Por isso que eu quero que você entenda, Deus ele abre portas. E tudo é gerado na oração. Tudo é gerado na onde? Você quer ter acesso? Você quer ter acesso? Pastor, eu quero ter acesso. Então comece a orar. Deus ele abre acesso para você. Amém, igreja? Não é só sobre o que eu quero ganhar, mas é a oportunidade que Deus está nos dando. É acesso que Deus está nos dando, tanto em lugares restritos, lugares que nem muitas pessoas vão chegar, e a gente fica todo, olha onde que eu fui falar com fulano, fui falar com ciclano, a gente só se envaidece e mais nada, ao invés de aproveitar a oportunidade. E aí quando a gente vê Paulo, por isso que a gente olha para Paulo, a gente fica um pouco admirado, porque ele dentro da prisão, ele estava pensando em ter uma oportunidade. Ele falou, quem poderia estar preso? Sendo servo de Deus. Sendo servo de Deus preso, o que seria fazer? Ficar reclamando porque você está preso? Ou seria pensar numa oportunidade de ganhar mais gente para Jesus? Olha a mentalidade de Paulo. Olha a mentalidade de Paulo. Eu estou preso injustamente, mas aqui também é uma oportunidade. O lugar que Deus te colocou, a porta que Deus abriu para você, não é sobre um salário bom, não é sobre só estabilidade financeira. É sobre você poder levar a palavra do Senhor. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Essa porta aqui, porque é isso que você precisa entender. A obra de Deus, ela é grande e ela é o quê? Profunda. E aí se a gente parar para analisar, o apóstolo Paulo, Deus tem um encontro com ele. E o que ele fez para conseguir ganhar alguns gentios, como ele mesmo diz, que os próprios apóstolos não iriam ganhar. Não ia conseguir. Então, preste muita atenção na porta que Deus abriu para você. Amém, igreja? E se as portas estão fechadas, comece a orar. Fale para Deus, Deus, eu quero estar lá. Mas não só porque eu quero ganhar dinheiro ou estabilidade financeira para minha família, que é importante. Sim, é importante. Mas eu quero ter acesso a essas pessoas. Eu quero poder levar o teu nome lá. Eu quero chegar naquela casa, ninguém vai conseguir chegar lá, só eu. Eu sou a única crente. Por que você é a única crente naquele lugar? Por quê? Você não entendeu nada ainda, né? O porquê você é a única crente naquele lugar.
porque você é o único que serve a Jesus naquele. Você entendeu isso ainda? Aí a gente fala assim, nossa, aqui acho que eu nem vou falar que eu sou crente, porque isso só eu, não é? Você não entendeu que Deus está te dando uma oportunidade. Aproveita essa oportunidade. Amém? Terceira dimensão. Ele diz assim, versículo de número 4. Orai, para que se manifeste como devo, que eu devo fazer, o que eu devo falar. Porque olha aqui, irmãos, a porta abriu, mas, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. Peraí, calma, o que eu devo fazer? Quer ver só um exemplo para você poder entender isso? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, deixa eu achar aqui. A Bíblia fala que eles foram impedidos. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 6. Diz assim, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Foram impedidos de anunciar a palavra na. Olha só. Então, pensa comigo. Pregar é uma coisa boa? É ou não é? É. A gente tem que pregar a palavra? Tem que pregar a palavra. Agora, eu vou te levar a pensar um pouco maior do que isso. Porque não é sobre pregar. Não é sobre pregar. Mas é sobre você estar na direção daquilo que você precisa pregar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que eu devo fazer? Não é só pregar, mas o que eu devo fazer? Aonde eu devo estar? E quando o Espírito Santo fala para ele, na Ásia vocês não vão pregar. Mas como assim, Senhor? Mas tem muita gente que está precisando aqui na Ásia. Aí Deus fala assim, estou abrindo uma porta na Europa. É lá que eu quero. E aí é o mais louco. O apóstolo Paulo tem um sonho. Ele tem um sonho com alguém pedindo socorro. Ele tem um sonho de alguém pedindo o quê? Na Macedônia pedindo ajuda. E ele vai até lá na Macedônia. Até lá. E não é só um sonho. Como eu disse, quando você passa a ter a intimidade com Deus, você passa a entender aquilo que Deus quer de você. Amém, igreja? Até através de um sonho. Até através de sonho. Você não fica mais aquela coisa perdida, eu tive um sonho. O que eu sonhei? O que é isso? O que será que Deus quer? Aí vou perguntar para fulano, vou atrás de alguém que entenda. Paulo entendeu. Aonde ele precisava estar. Não era mais na Ásia, não eram as igrejas da Ásia, não era a região da Ásia, mas era para a Europa, Macedônia, é para lá. E ele vai para lá. Ele entende aquilo que ele deve fazer. E a obra de Deus lá, ela cresce, se expande de uma tal maneira, porque Paulo está entendendo esse princípio que está nos Salmos. A obra de Deus, ela é grande. E ela é o quê? Profunda. É isso que você precisa entender aqui hoje. Por isso que ele diz que seria um divisor de água na nossa vida aqui hoje. Se você começar a entender que a obra que Deus tem na tua casa, ela é grandiosa e profunda.
É isso que Abraão passou a entender. Não é sobre Deus me dar um filho porque eu não tenho, mas sobre se tornar pai de muitas nações. A obra de Deus é mais profunda. Não é sobre os meus irmãos, José, não é sobre os meus irmãos ficar se curvando diante de mim, mas é sobre salvar muitas nações da fome. É mais profundo. Não é só te prosperar, não é só te dar uma cura, minha irmã. É muito mais profundo. Não é só trazer a tua família, é muito mais profundo. É muito mais. E quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente vai entendendo isso. O que está faltando? Esse relacionamento. Perseverar no relacionamento. Amém, igreja? Entender que as portas, elas vão se abrir. Todos nós aqui vamos chegar a lugares inacessíveis. Amém, igreja? Deus vai te colocar em lugares que ninguém vai ter acesso, é só você que está lá. E quando você entender isso mais rápido, só tem eu de crente aqui, então é a hora. Esse acesso é só para mim. Amém, igreja? Deus me colocou aqui, não foi por acaso. Deus me fez trabalhar na casa desses fulano aqui, não foi por acaso. Por que você trabalha na casa desse fulano? Ninguém tem acesso a ele nunca vai numa igreja, mas Deus te colocou lá. Amém, igreja? Quer uma prova clara disso? Quer uma prova clara disso? Lembra da história de Naamã? Quem lembra de Naamã? Na casa de Naamã tinha uma mulher, uma jovem, o quê? Israelita, escrava. Por que ela estava lá? Por quê? Deus precisava atingir um outro homem, quem? Naamã. E aí a menina fala assim, ó, olha o que a menina fala. Se você tivesse diante do profeta que há em Israel, ele te curaria da lepra. E ele está indo porque ele ouviu uma escrava, serva de quem? Está lá, fazendo o servicinho dela de casa, simples. Ó, simples. Simples o servicinho dela, sempre estava lá cuidando, varrendo, limpando. Mas Deus colocou ela lá. Amém, igreja? Então existem lugares que Deus está te colocando e você precisa entender isso. Quando você começar a entender o lugar que você está, não é sobre o teu salário, não é sobre o que você está ganhando, mas é o acesso que Deus abriu para a sua vida. Amém, igreja? Você vai começar a falar de Jesus. Você vai entender muito isso. Coloque no teu coração, ore para que você entenda o que você precisa fazer. Ore. Deus vai começar a te mostrar, é isso que eu quero de você. É nesse lugar, é essa pregação, é isso que eu quero que você fale. E Deus vai fazer isso, irmãos. Por isso que tudo isso acontece nesse lugar chamado oração. Nesse lugar. Tudo é nesse lugar. É por isso que você vai estar vendo 3 vezes Paulo falando, ore, ore e ore. Ore. Ore sobre isso. Deus vai abrir a porta que está fechada para você. Amém, irmãos? Guarda isso no teu coração. Vamos aplaudir Jesus bem forte?